Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um lindo jogo americano em macramê utilizando pouquíssimos materiais e de uma forma super simples até para você que nunca fez macramê na vida. Então, bora lá? Primeiramente, a lista de materiais. E para fazer esse jogo americano, a gente vai precisar utilizar um cordão. E aqui eu estou utilizando o cordão torcido de algodão de 3 milímetros, que é esse cordão que tem um acabamento enroladinho. Ele fica lindo e dá super estrutura para vocês fazerem um jogo americano. Esse cordão está disponível no meu ateliê Leveza, eu vou deixar aqui para vocês. A gente também vai precisar de uma trena ou fita métrica, tanto para medir os fios, como também para medir o tamanho do nosso jogo americano. A gente também vai precisar de uma tesoura para fazer os cortes dos fios e também alguns acabamentos. E também vamos precisar de um verniz incolor. Esse verniz aqui que eu estou utilizando é o da marca Tech Bond, que eu gosto muito, na versão brilhante, mas você também pode utilizar o fosco. E ele vai ser para dar acabamento e evitar que os fios fiquem desfiando no final. Além disso, a gente também vai precisar utilizar alguma base, e aqui eu estou utilizando um roliço de madeira com 40 centímetros por 2 de espessura, mas você também pode utilizar um cabo de vassoura ou o que tiver aí só para apoiar a sua peça. Então vamos lá começar a produzir. E para começar, a gente vai precisar cortar 22 fios com 3 metros de comprimento cada. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, além da lista de materiais, todas as medidas que vocês vão precisar para facilitar. E depois de todos os fios cortados, é só começar a produzir o jogo americano. Primeiro de tudo, a gente vai começar colocando o nosso roliço de madeira, o apoio, em algum local que a gente possa trabalhar de forma tranquila. A gente vem com o nosso primeiro fio e dobra ele ao meio, deixando as pontinhas iguais lá no final, tá? E depois disso, com o nosso fio dobrado aqui ao meio, a gente vai pegar essa parte que tá dobrada e vai passar ela por cima da nossa base com a parte dobrada e depois puxando ela lá para trás. A gente abre essa alça e passa as pontas soltinhas por dentro dessa alça. A gente vai e puxa essas pontinhas soltas até o final e aperta lá em cima o nosso cordão na nossa base que a gente está trabalhando. Então, a gente já montou um fio. E como eu falei para vocês, esse é um cordão que desfia bastante, e para trabalhar com ele, evitar que ele fique desfiando ao longo do processo, eu gosto de dar nozinhos nas pontas de todos os fios, tá? De todos os lados, para que esse processo seja mais fácil e essa peça não fique desfiando ao decorrer do nosso trabalho e antes também da gente fazer o nosso acabamento final. Tá? Então, a gente vai fazer isso em todos os fios. Agora, a gente vem com o próximo fio e faz o mesmo processo. Dobra ele ao meio, igualando as pontas. E com a parte dobrada, a gente passa por cima e por trás do roliço e abre ela, passando os fios soltos por dentro. Depois disso, a gente puxa esses fios e aperta esse fio lá por cima, deixando ele acomodado ao lado do outro fio que você já montou. A gente faz o mesmo processo de dar o nozinho nas pontas e repete isso até chegar às 22 fileiras de cordões montados aí ao longo do roliço de vocês, tá? A gente vai sempre repetindo esse mesmo processo, igualando as pontas e montando cada um dos fios na nossa base para que chegue ali ao final e tenha todos os fios montados. Agora aqui vocês vão ter os 22 fios montados aí no roliço de vocês e as pontas vão ficar todas com os nozinhos para facilitar. A gente vai começar a fazer a trama do jogo americano utilizando sempre o nó duplo, tá? E para fazer isso a gente utiliza 4 fios, a gente vem com os primeiros 4 fios e pega o quarto fio da extremidade direita e passa por cima dos outros. Agora a gente vem com o fio da esquerda e passa por cima desse fio que a gente fez e vem com esse novo fio lá para trás e puxa aqui pela voltinha que se formou do lado direito. Depois disso, a gente puxa esse fio e vai subindo aqui esse meio nó duplo até chegar um pouco mais acima, deixando livre 2 dedinhos, que é justamente o espaço que a gente vai precisar da nossa franja lá do nosso jogo americano no final. Agora, a gente faz o mesmo processo com o lado esquerdo. A gente vem com o fio esquerdo por cima dos outros fios, o fio direito vem aqui por cima dele e passa ele lá para trás. E depois puxa ele pelo lado que se formou do lado esquerdo, tá? A gente vem e puxa esse fio e sobe ele, sempre segurando os fios centrais para que eles não subam junto e puxando simplesmente os da extremidade. A gente acosta aqui e a gente vai ter o nosso primeiro nó duplo, tá? Agora a gente vai repetir o mesmo processo com os próximos 4 fios. A gente vem e pega novamente o fio da extremidade direita e passa por cima dos outros fios. Agora a gente vem com o fio da esquerda e passa por cima dele. E vem com esse fio da esquerda jogando ele lá para trás e puxando aqui pela voltinha que se formou do lado direito.
Depois a gente puxa esse fio e iguala na mesma altura do outro nó duplo que você fez aqui ao lado. A gente vem agora com o fio da esquerda e passa por cima dos outros, vem com o fio da direita e joga por cima dele, e vem com esse fio e joga lá para trás, puxando pela alça esquerda que se formou. Depois disso, a gente aperta novamente esse fio e a gente vai ter aqui o nosso segundo nó duplo. A gente vai seguir fazendo essa mesma sequência até chegar ao final ali do nosso jogo americano, sempre pegando o quarto fio e passando por cima dos outros, e depois o da esquerda ir por cima deles e jogando lá para trás, puxando pela alcinha que se formou, tá? Agora a gente sobe e sempre procura igualar o máximo possível com a altura dos outros nós que a gente já deu, para que fique tudo bem alinhado. Dessa forma, a gente vai fazer aqui a nossa primeira fileira de nós duplos, para depois dar sequência e ir descendo com essas fileiras até lá embaixo, a altura que a gente vai precisar. A gente vai precisar sempre alternar esses nós mais à frente, à medida que a gente for descendo. E aqui a gente fez o nosso terceiro nó duplo e vai repetir essa sequência até o final. E sobre esse nó duplo, se você nunca fez, a maior dica que eu posso dar para vocês é que vocês sempre vão fazer essa sequência, de começar primeiro com o fio da direita e depois com o fio da esquerda. Isso é o que vai dar realmente o acabamento do nó duplo e fazer com que esse nó fique bem feitinho e bem definido aí ao longo do processo. A gente fez aqui o nosso quarto nó duplo e a gente vem com sequência aqui fazendo o próximo nó. Pega o fio da direita e depois o fio da esquerda e passa por cima dele, joga esse fio lá para trás e puxa aqui pelo nó do lado direito que se formou, e depois é só subir e igualar ali com os outros nós que a gente fez. Agora a gente vem com o da esquerda, depois o da direita por cima, joga lá para trás e dá novamente o nozinho ali. Agora a gente chega aqui ao nosso último nó dessa fileira e faz o mesmo processo, sempre começando do lado direito e depois com o fio da esquerda por cima, jogando lá para trás, e fecha ali, finaliza esse nó duplo, tá? Depois de feito, a gente vai ter uma linha realmente bem retinha desse nó duplo, tá? Nessa primeira fileira. E agora a gente vai precisar simplesmente unir esses nós. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar 2 fios do primeiro nó com os 2 fios do segundo nó para fazer a segunda fileira aqui embaixo, tá? Para dar sequência até o final. Então, a gente vem com os 2 fios centrais do lado esquerdo, com os 2 fios centrais do nó direito, e vai repetir o processo, pegando o fio da extremidade direita por cima dos outros, o fio da extremidade esquerda por cima dele, joga esse fio lá para trás e puxa aqui pela voltinha que se formou do lado direito. Agora a gente sobe com esse nó e vem até o limite ali do nosso nó que a gente fez em cima na primeira fileira, e repete o processo agora com o lado esquerdo. A gente vem com o fio do lado esquerdo, passa por cima dos outros, o fio do lado direito vem aqui por cima dele e joga esse fio lá para trás, puxa aqui pelo espaço que se formou do lado esquerdo. E novamente, segura os fios centrais e aperta os fios da extremidade até apertar bastante esse nó lá em cima. Se você sentir que não ficou ainda bem apertado, você pode ir puxando um pouquinho os fios centrais, tá? Para deixar esse fio bem acomodado lá em cima. Agora a gente vai repetir o mesmo processo com os próximos 4 fios. E dessa forma a gente vai sempre estar unindo os nós da primeira fileira com a segunda fileira. A gente vem com o fio da direita, passa por cima dos outros e da esquerda por cima dele, puxa aqui pelo lado direito que se formou e aperta lá em cima até o limite do outro nó. E repete o mesmo processo com o lado esquerdo, depois apertando bem e puxando aqui um pouquinho esses fios centrais para que eles fiquem bem apertados lá em cima. A gente vai repetir o mesmo processo, tá? Com os outros fios, até chegar ali ao final dessa segunda fileira aqui de nós duplos.
Agora a gente vai para o último nó dessa segunda fileira e vocês vão perceber que sempre vai ficar uma sequência de como. A gente vai ter uma fileira completa do início até o final ali da nossa trama e a segunda fileira já vai vir com 2 fios para dentro, então vão ficar sobrando 2 fios em cada lateral. A próxima sequência agora que a gente vai fazer já vai ser igual essa primeira. Então, a gente teve uma primeira bem na extremidade, uma segunda central e a terceira aqui a gente vai ter novamente na extremidade. Então, a gente vem para a extremidade esquerda e começa a repetir o mesmo processo, tá? De fazer o nó duplo. Começa pelo lado direito, por cima, depois da esquerda, vem por cima dele, joga lá para trás e puxa aqui pelo fiozinho que se formou e aperta lá em cima. E agora a gente vai ter esse espacinho aqui do lado, que é bom a gente ficar observando para deixar igual do outro lado, tá? E a gente vai agora finalizar esse primeiro nó duplo aqui, né, com o lado esquerdo passando por cima do outro. O da direita vem aqui por trás e joga ele pelo lado esquerdo, aperta esse fio lá em cima e depois vai apertando o que precisar mais, tá? Agora a gente vem com os próximos 4 fios e repete a mesma sequência. Então, eu deixo livre esse primeiro nó e venho com os próximos 4 fios para fazer o próximo nó, pegando o fio da extremidade direita por cima do outro, da esquerda joga ele lá para trás e puxa aqui pelo lado que se formou do lado direito, aperto bem lá em cima e faço o mesmo processo, repetindo sempre essa mesma sequência até o final aí da nossa trama. Então, a gente vê aqui o distanciamento que ficou entre os nós do lado esquerdo e procura fazer essa mesma distância do lado direito para que esse jogo americano fique todo padrão e fique com as mesmas distâncias, né, em um dos lados e também do outro. A gente finaliza esse nó duplo aqui do lado direito, apertando bem e ali deixando essa peça bem igual. A gente finalizou 3 fileiras de nós duplos e a gente vai continuar dando sequência aqui, sempre pegando os fios centrais de cada lado, né, desses nós que a gente fez e unindo eles para que a gente tenha ali os nós duplos alternados, que são justamente os nós que unem a fileira de cima com a minha fileira de baixo. A gente vai precisar no final de 27 fileiras de nós duplos, tá? A gente está agora aqui na nossa 4ª fileira de nós duplos e a gente vai precisar então repetir esse mesmo processo até chegar à 27ª fileira de nós. Então, finalizei aqui o último nó dessa fileira e agora a gente tem 4 fileiras de nós duplos. Vai dando sequência aqui aos nós até chegar ao final dessa nossa trama com as 27 fileiras de nós duplos.
À medida que vocês forem fazendo, vocês podem ir pegando na peça e ajeitando ela para que ela fique o mais alinhada possível. E uma dica que eu dou para vocês é que, como essa peça ela utiliza nós muito fechados, o processo de produção dela pode ser um pouco cansativo, tá? Pode ser um pouco exaustivo. Então eu sugiro que vocês vão intercalando, vão fazendo esse processo sentado, depois vocês vão fazendo em pé, para que esse processo fique um pouco mais leve e não te cause nenhuma dor no final. Tá? Além disso, uma boa dica também que eu posso dar é que vocês se alonguem antes de fazer esse tipo de peça, que realmente é uma peça que demanda um pouco mais do nosso físico e também do nosso tempo. Então vocês podem ir dando pausas e intervalos aí entre umas fileiras e outras e vai descansando ao longo do processo. Então, feito toda a trama do nosso jogo americano, a nossa peça vai estar dessa forma aqui. A gente vai ter as 27 fileiras de nós duplos e vocês vão perceber que eles ficam realmente bem alinhados, bem estruturados. Então, isso faz com que a peça seja muito usual no dia a dia e também resistente. Agora, a gente vai precisar fazer os acabamentos aqui dos fios soltos. A gente vai precisar agora da nossa trena e a gente vai dar uma distância de 8 centímetros em relação ao último nó que a gente fez até as pontas e fazer o primeiro corte com esse distanciamento de 8 centímetros. A gente vai fazer esse corte e os fios que sobrarem a gente vai guardar, porque a gente vai reutilizar eles no processo de acabamento. A gente vem agora e faz aqui os cortes demais, né? E a gente sempre vai ter como referência os primeiros fios que a gente cortou para deixar os outros fios alinhados a ele. Se você não sentir segurança só assim, você pode ir medindo novamente os 8 centímetros ali ao decorrer de toda a peça. Feito então o corte aqui das nossas franjas, a nossa peça vai estar dessa forma. E a gente agora vai precisar começar a fazer um nó de fechamento ou um nó de acabamento que vai unir essas franjas soltas. Para isso a gente vai pegar os fios que a gente deixou lá de sobra, a gente vai dobrar eles de forma que fique uma ponta maior e outra menor. E a gente vai colocar eles aqui posicionados em frente aos fios que a gente quer juntar. E a gente sempre vai unir de 4 em 4 fios. A gente vem com a ponta maior e começa a dar voltas aqui por cima dos fios que a gente está segurando, tá? A gente vai precisar dar de 3 a 4 voltas. E a gente repete aqui esse processo, a gente vai ter um fio solto lá pra cima e um outro fio aqui embaixo com uma voltinha. A gente vai pegar esse fio solto aqui de baixo e vai passar por dentro dessa voltinha que se formou, segurar todos esses fios soltos lá embaixo, segura firme, tá? Pra não soltar. E a gente vem com essa pontinha de cima e vai puxar ela também nesse sentido pra cima, no sentido vertical, apertando bastante. Depois de feito isso, a gente vem aí com a tesoura e a gente vai fazer o acabamento aí desse nó de fechamento. A gente faz o corte desse fio solto que sobrou lá em cima e com a pontinha da tesoura a gente vai embutindo ele para que ele não fique aparecendo. Se você quiser, você pode utilizar até uma cola instantânea para fazer esse acabamento também. A gente vem e solta ali o nozinho, né, que a gente tinha feito lá no início. E a gente vai e iguala esse fio que a gente precisou utilizar para fazer o nó de fechamento aos demais fios soltos da nossa franja que a gente já tinha. Agora a nossa peça está dessa forma e a gente vai precisar repetir o mesmo processo aqui nas demais pontas soltas que sobraram do nosso jogo americano. Então a gente pega novamente os 4 fios das franjas e vem com um fio que sobrou lá do que a gente cortou e joga aqui por cima dele, né, dobrando ele, deixando uma ponta maior e a outra menor. E a ponta maior a gente vai dando voltas. Aqui, como eu falei, eu dou entre 3 e 4 voltinhas, tá? E a gente vai ter aqui essa ponta solta de baixo que a gente vai passar por dentro da alcinha que se formou aqui embaixo também. Depois disso, a gente segura todas essas pontas soltas, tá? Unindo tanto a que a gente pegou agora quanto as outras. E pegando o fio solto lá de cima e puxando ele no sentido vertical também para cima. A gente aperta bastante para que esse nó fique embutido ali nas voltinhas e não fique aparecendo. E depois disso a gente vem novamente com a tesoura e faz o corte ali bem rente com o nó. E depois passa as pontinhas desse nó aí com a ajuda da tesoura para dentro dele para ficar bem embutido.
a gente vem e corta ali novamente esse fio que sobrou e deixa ele igual aos demais fios que também estão aí da nossa franja. Então a nossa peça vai ficando assim, você pode ir alinhando bastante esses fios para facilitar o processo e você vai dar sequência aqui até o final do jogo americano. Feito esse processo, agora a nossa peça vai estar assim, com todos os fios soltos das franjas, né, unidos pelo nó de acabamento. E a gente vai repetir o processo na parte de cima agora. E agora, para fazer isso, a gente vai precisar simplesmente tirar esse jogo americano ali da nossa base que a gente estava utilizando para poder facilitar o processo e o corte também. É só a gente puxar todo esse nosso jogo americano ali ao decorrer do roliço e soltar ele do nosso apoio. E depois disso, a gente vem aqui com os dedos e vai soltando as franjinhas que ficaram aí soltas, né, lá na parte de cima. Então a gente vai soltando esses fios e gira a nossa peça para que a gente possa prender ela novamente nos ganchos e facilitar o processo para repetir ali esse acabamento que a gente vai precisar fazer na parte de baixo agora. A nossa peça vai ficar assim, com a parte que a gente já fez lá pra cima e a parte que a gente vai precisar fazer agora o acabamento na parte de baixo. E a gente vai soltar mais um pouquinho esses fios, deixar eles bem alinhados para a gente poder começar a fazer o corte dessas franjas. A gente vem novamente com a nossa trena, marcando os 8 centímetros e medindo eles a partir aqui do último nó que a gente fez, do último nó duplo que a gente fez, para poder cortar as pontinhas com esse distanciamento. Então agora, com todos os fios cortados, todas as franjas, a gente vai precisar unir todas elas e a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez lá do outro lado do nosso jogo americano. A gente vai unir os 4 fios de cada nó que a gente deu e fazer ali o nó de acabamento juntando todos eles. Eu vou fazer esse mesmo processo até chegar ali ao último nó que a gente deu. Feito esse processo, a gente vai ter a nossa peça dessa forma aqui, com todos os fios unidos. E como eu falei, ela fica uma peça realmente bem estruturada. Agora a gente vai precisar fazer o nosso acabamento para evitar que as pontas soltas fiquem desfiando ao longo ali do uso desse jogo americano. Para fazer isso, eu gosto de colocar ele em alguma superfície que eu possa sujar. Então aqui eu estou utilizando um papel craft, mas você pode utilizar também algum papelão ou qualquer outro local que você possa fazer. E você vai vir aqui com o seu verniz incolor e vai começar a passar ele ao decorrer aqui dessas franjas soltas que você fez, tá? A gente balança bastante ele para poder ele misturar ali. E sempre faça isso de forma vertical para não entupir a válvula onde sai o spray. E eu sempre indico que você faça isso em algum local bem arejado e utilizando máscara, porque esse verniz tem um cheiro muito forte. E além de tudo, ele é um material tóxico, tá? Dê um tempo de espera e depois vocês vão aplicar isso do outro lado. Quando vocês forem aplicar, deixem os fios o mais alinhados possível para que esse spray possa conseguir atingir cada um desses fios. Passado o verniz por todo o jogo americano de vocês, agora a gente vai precisar esperar um tempinho antes de conseguir utilizar ele. E eu deixo esse jogo americano por volta de 24 horas secando.
E depois de feito todo esse processo, é só pegar o seu jogo americano e montar uma linda mesa posta utilizando ele. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer isso tanto para decorar a casa de vocês, para presentear pessoas queridas, como também para fazer e vender aí no seu ateliê ou ter uma renda extra. Aqui eu tô colocando alguns pratinhos só para dar uma sugestão de como vocês podem montar essa mesa, mas vai da criatividade de cada um de vocês. Vocês podem ir variando entre as louças utilizadas, variando as cores também. E eu tenho certeza que quem for recebido com uma mesa posta dessa vai amar. Então já me deixa aqui nos comentários o que foi que você achou. Se você fizer, não esquece de me mandar lá no ateliê para eu ver o seu jogo americano produzido por você. E me conta aqui quais tutoriais você quer ver nos próximos vídeos.